Olá, você está no Pesquisa de Sucesso, um programa no qual eu mostro os caminhos para você ter o seu trabalho científico de forma simples, prática e rápida. Eu sou a Natácia e hoje nós vamos conversar sobre elaboração de artigos científicos em cienciometria, mas utilizando uma abordagem de desconstrução de artigos científicos. Você deve estar se perguntando o que é isso? Que loucura é essa, Natácia? Olha só. Quando a gente desconstrói um artigo científico, a gente olha para um artigo que foi publicado, um artigo que foi feito e consegue pegar ali os elementos que foram utilizados dentro daquela pesquisa e entendemos também como esses elementos foram utilizados. Então, qual foi a pergunta, qual foi o tipo de análise, qual foi o resultado que se encontrou naquela análise. Então, quando a gente destrincha os artigos com esse olhar, nós conseguimos absorver, nós conseguimos também gerar inputs para a nossa cabeça que a gente consiga aplicar para os nossos trabalhos científicos. Eu sugiro que você faça isso em qualquer pesquisa que você utilize essa forma que eu vou ensinar aqui de desconstrução de artigo científico. A gente vai aplicar para a cienciometria, que é o tema aqui do nosso canal, para a parte de pesquisa, mas você pode utilizar essa abordagem em qualquer artigo científico. Vamos só recapitular aqui o que seria a cienciometria. O que é isso, afinal de contas? Eu gosto sempre de falar que em cienciometria a gente tem a palavra metria, e metria vem de métrica. Então, a cienciometria ela é uma métrica da ciência. E sendo assim, nós precisamos incluir aspectos quantitativos para que a gente consiga fazer a caracterização de um campo. Então, a cienciometria não é simplesmente você fazer uma leitura de um artigo e aí de vários artigos, e então fazer uma revisão, escrever o que você encontrou, ou então simplesmente fazer uma meta-análise, simplesmente não, porque meta-análise é super complexo. Fazer uma meta-análise não é isso. A cienciometria, ela vai avaliar um campo através das métricas científicas. Então, por exemplo, quantos artigos são publicados por ano, quais são os autores que se destacam, como são as linhas dentro desse campo científico. A gente sabe que um campo científico, eu vou pegar aqui o meu campo que é genética, ele é super amplo. Então, dentro da genética, o que eu posso incluir de abordagem? Será que tem uma que está aumentando de frequência ou reduzindo de frequência? Isso pode ser observado no sentido do tempo. Então, por exemplo, sei lá, 20 anos atrás era mais publicado um tipo de metodologia, agora a gente tem uma mudança e nós temos outra abordagem, ou essas abordagens elas se mantêm constantes ao longo do tempo. Enfim, vai depender muito da sua abordagem. A cienciometria, ela foi um termo cunhado na década de 60 por Nalimov. E o que o campo preocupa, então, é justamente com essa caracterização quantitativa da ciência e da pesquisa científica. Eu deixei aqui para você uma definição de cienciometria que eu acho bem legal, que foi retirada da revista de cienciometria. Então, sim, a gente tem uma revista específica só para cienciometria e você deve estar pensando, nossa, mas será que eu vou conseguir publicar só lá? Não, a gente pode publicar em várias revistas, mas só para você saber que tem uma revista específica para publicação de artigos cienciométricos. Então, lá o que eles colocam como definição de cienciometria é justamente essa preocupação com as características quantitativas da ciência e da pesquisa científica. A gente faz um levantamento de todos os artigos ou de uma amostragem dos artigos em um determinado campo e a gente começa a avaliar, então, o que tem ali dentro desse bolo, né, desse banco de dados de artigos. E eles pontuam uma coisa que eu acho bem interessante dentro deste conceito. A ênfase é colocada em investigações nas quais o desenvolvimento e o mecanismo da ciência são estudados por métodos matemáticos e estatísticos. Não é para você arrancar cabelo, você vai ficar aqui comigo que a gente ainda vai conversar bastante sobre isso, mas eu já quero te tranquilizar que não é algo difícil. É só importante que você tenha a orientação adequada e saiba exatamente os passos a serem seguidos para que você consiga fazer essas análises estatísticas. Agora, uma coisa bem bacana da cienciometria é que você pode começar a investigar quais são as limitações que se tem no campo. Então, geralmente a gente fala, tem que aumentar as pesquisas científicas. Tá, em qual área,
em qual tipo de abordagem, como, por quê. Quando você faz um estudo cienciométrico, você consegue identificar o que a gente chama de gaps na literatura ou lacunas na literatura do conhecimento. De repente, a gente tem uma quantidade muito grande de estudos numa linha de pesquisa, sendo que seria interessante que houvesse um direcionamento para uma linha de pesquisa que não é bem explorada, entende? Então a gente consegue fazer, com base em uma estatística, escolhas pensadas, raciocinadas também em cima de dados. Por isso que geralmente a galera gosta da cienciometria também para pensar em políticas públicas. Certo, mas o que seria então essa desconstrução de artigos? Como que a gente pode ler um artigo científico e desconstruí-lo e utilizá-lo também para as nossas escritas, para o nosso próprio desenvolvimento pessoal? Primeira coisa que você tem que pensar é na identificação. Então, quando a gente vai fazer uma leitura pensando nessa questão de desconstrução, eu preciso identificar algumas partes que se destacam, que são como se fossem highlights do artigo científico. Então, você não vai ler com aquela ideia de memorizar, de decorar nada disso. Você vai com a ideia específica de tirar o suprassumo daquele artigo e assim identificar também se você pode de alguma forma utilizar aquela abordagem, se você consegue também utilizar aquele artigo na sua discussão ou na sua introdução ou como modelo a ser seguido. 3 pontos importantes para serem identificados numa desconstrução de artigos científicos. Primeiro, você vai identificar as hipóteses ou as perguntas científicas ou objetivos. Às vezes, nos artigos, nós vamos ter os três pontos. Você vai ter lá as hipóteses, as perguntas e os objetivos, geralmente no finalzinho da introdução. Às vezes, você vai ter só objetivo, ou então você vai encontrar só perguntas ou as hipóteses. O fato é que você tem que identificar esses elementos. Por quê? A partir dessa identificação, você vai buscar lá no texto e a gente vai entrar, beleza? A gente já vai entrar aqui, eu vou abrir um artigo científico com você e vou mostrar exatamente como fazer isso, então fica aqui comigo. E já dá like nesse vídeo, já manda para o amigo, manda para a amiga, que eu sei que isso pode ajudar muita gente que tá aí arrancando o cabelo com discussão, com elaboração de introdução ou com a sua escrita científica para a conclusão do seu trabalho. Então, como a gente vai fazer isso? Uma vez que você identificou a hipótese, o objetivo, a pergunta que tem lá no finalzinho da introdução, a gente vai começar a identificar quais foram as análises feitas para chegar a uma resposta que leve àquele objetivo proposto no trabalho, ou que responda àquela pergunta, ou que refute ou não a hipótese que foi levantada. Você vai começar a marcar, eu gosto muito de marcar com cores no meu texto, eu adoro usar canetinha colorida, ou então se você tiver aí no PDF, você vai simplesmente marcar com as cores que tem disponível no destaque, e assim você vai começar a organizar isso marcando com cores distintas. Então, por exemplo, a gente tem, vamos pensar aqui numa pergunta 1. Você identificou a pergunta 1 e marcou de azul. A análise feita para aquela pergunta 1, para responder aquela pergunta 1, você também vai marcar de azul. O resultado para aquela pergunta 1, para aquela análise da pergunta 1, você vai marcar de azul. Quando você for olhar o seu texto, você vai ter uma leitura inteligente, por quê? Porque ele vai estar marcado de forma ordenada, organizada. Então, quando você for, por exemplo, depois para sua discussão, ou inclusive olhar aquele artigo e pensar, eu quero fazer essa análise, deixa eu ver o que o pesquisador encontrou, você já vai ter um norte. Então, tudo que for de azul está interligado. Então, dessa forma, você não só consegue fixar melhor, mas consegue entender melhor. Quando você desconstrói um artigo, você não vai simplesmente, eu não vou ensinar aqui para você, faz assim, faz assado. Não, não é isso. Mas é uma forma que você tem de aprendizado em cima de algo que foi feito. É como se você estivesse montando Legos, né? Então, a gente pode montar ou desmontar o Lego, e aí são pensamentos e abordagens distintas. Aqui, eu estou te ensinando a desmontar alguma coisa que foi construída com Lego. Uma vez que a gente, então, identificou essas hipóteses, as abordagens estatísticas experimentais que foram feitas, nós vamos para os resultados. Então, como eu falei, você vai marcar cada grupinho de uma cor determinada para facilitar, assim, o seu entendimento. Agora, você vai pensar o seguinte, mas eu não vou ler artigo de cienciometria não, porque não é no tema da minha pesquisa. Então, eu vou perder tempo, eu vou ficar jogando meu tempo fora, eu tenho mais coisa para fazer. Então, não vou ficar lendo artigo de cienciometria.
Não faça isso, criatura. Não faça isso. Por quê? A abordagem cienciométrica, ela é comum. Eu não falei para você que a cienciometria é a medida da ciência, né? É o estado de arte da ciência. A gente vai, de uma certa forma, quantificar o que tem ali matematicamente. Então, a estatística vai ser a mesma. Quando você começa a ler os artigos em cienciometria, você vai tendo inputs para saber quais são essas análises que você vai fazer, qual abordagem você vai escolher com o seu dado. E também, uma coisa importante para te falar é o seguinte: nós vamos olhar algo que já funcionou. Então, quando eu faço essa proposta para a gente sentar aqui, e isso é uma coisa que eu vou trazer muito para o canal, a gente vai desconstruir vários artigos em cienciometria, a gente vai olhar alguma coisa que já deu certo. Não uma coisa assim que vai surgir do puro do além na sua cabeça, ah, vamos fazer desse jeito aqui. Não. Para que você vai inventar a roda? Né? A gente já sabe que deu certo. Então, quando a gente pega um artigo que já foi publicado e a gente lê e olha com esse olhar crítico, né? Não é que você tem que ler todas aquelas linhas e saber tudo que o pesquisador fez, mas quando você pega e tem esse olhar, a gente tem como que se fosse uma pista pavimentada. Fica muito mais fácil, você vai estar com o mapa em mão, você segue nessa pista pavimentada e pronto, não tem segredo. Então não caia nessa de, ah, eu não vou ler isso aqui porque não é do meu objetivo, né? Não é o campo que eu estudo. E eu tenho que te falar mais uma coisa. Hoje, os trabalhos de cienciometria, especialmente no Brasil, são raros, tá? Agora que está começando a crescer essa abordagem, mas são raros. Então, muito provavelmente, você não vai ter um trabalho cienciométrico dentro daquilo que você está estudando, o que é ótimo, porque você vai ser o primeiro, a primeira. Pensa que maravilha, que beleza. Então, pensa nesse sentido. Então, você vai ter que ler outros trabalhos, trabalhos relacionados, por exemplo, se você é da área da saúde. Não tem um trabalho cienciométrico específico na sua área, mas tem uma outra área correlata? Vai atrás. Não tem no Brasil, porque a gente pode fazer, por exemplo, uma amostragem de produção científica só no Brasil se fizer sentido, beleza? Por exemplo, se eu estiver fazendo uma cienciometria com alguma intervenção no SUS, não vai fazer sentido eu procurar todos os artigos publicados em todo o mundo, porque é SUS o que a gente tem no Brasil, entendeu? Mas se eu vou fazer, por exemplo, um estudo de diversidade genética, que é a minha área. E a diversidade genética que eu quero estudar é de todo o globo. Então, eu vou ter que incluir artigos de todo o globo, plantas, animais, bichos. Por isso que a gente tem que restringir e fazer um recorte do nosso tema, certo? Bom, quando a gente olha então para esse ponto que deu certo, a gente tem esse norte e não só isso, né? A gente consegue identificar se aquilo que a gente quer fazer já foi feito, para não repetir a mesma coisa, para não cair naquela cilada de estar lá na frente e descobrir que o trabalho que você quer fazer já foi feito. Então, outra parte super legal de quando você faz uma leitura inteligente dos artigos científicos, quando você faz uma desconstrução do artigo científico, você vai encontrar artigos que podem servir para sua bibliografia, para sua biblioteca de artigos, ou que você vai utilizar na sua discussão, ou na sua introdução, ou que você vai querer também fazer uma abordagem metodológica parecida. Então, eu acho bem legal, porque você filtra aquilo que pode e aquilo que não pode. Geralmente, a gente deixa as coisas para a última hora. Você não vai fazer isso aqui. Quando você tem esse hábito de fazer essa leitura dos artigos, você já começa essa filtragem. Quando a gente não faz isso, é um Deus nos acuda, fica tudo em cima da hora, aí você tem que saber o que você vai pegar, o que você não vai pegar, perde tempo. Então, você já começa fazendo do jeito certo. Organiza uma biblioteca aí, cataloga isso em pastas para ficar fácil quando você for escrever o seu trabalho, você já saber aonde que está cada tipo de trabalho, o que você vai usar, o que você não vai usar. A partir disso também, você consegue, com essa leitura de desconstrução, identificar quais são as análises que foram feitas dentro daquela proposta cienciométrica e vai facilitar bastante a sua interpretação dos seus dados e também você vai conseguir descrever melhor os seus resultados, porque, como eu disse, geralmente essas análises elas são comuns. Agora, como que os autores fizeram a discussão dos resultados? Como que eles fizeram a interpretação daquilo? Como que eles escreveram aquilo? Gente, quanto mais vocês leem, quanto mais você pega aquilo, fica mais fácil de escrever. Então, eu tenho uma facilidade relativamente boa para escrever artigo de cienciometria, porque eu publico relativamente bem nessa área. Então, quando você observa assim, já tem aquele flow na sua cabeça, porque você já sabe quais elementos que a gente
tem que colocar para fazer uma boa discussão, para fazer trabalhar bem os nossos resultados. Então, como eu falei para você pode pensar, não é o tema da minha pesquisa, eu já adiantei lá para você não sair daqui. Mas eu quero que você lembre que essa estrutura ela é comum, o método para fazer o estudo é comum, então para que você não vai ler, criatura? Vai ter que ler. Se você está trabalhando com sensometria, vai ter que ler. E também, caso você esteja trabalhando com outra área e queira fazer a sensometria em paralelo, todas essas dicas que eu estou falando aqui para você, ela também é completamente aplicada para outros campos. Então, eu quero simplesmente dar um panorama para você de como uma análise, como uma pesquisa sensométrica é construída do ponto de vista estatístico. Esse é um artigo, eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui, de Martinez e colaboradores 2019. Eles fazem um artigo sensométrico e eles fazem digamos assim, uma revisão do que eles fizeram. Essa figurinha é dentro desse artiguinho. E eu quero explicar para vocês digamos aqui, esse esquema, porque ele ajuda bastante a entender como que é a construção de um trabalho sensométrico. Porque não adianta nada eu falar, vamos desconstruir artigos científicos em sensometria, vamos ler os artigos sensométricos aqui, se você não tem nem noção do que é que um artigo sensométrico tem. Você vai ficar cego, não vai desconstruir nada, porque a gente está aqui brincando com Legos quando eu vou desconstruir, mas se você não sabe nem o que é Lego, como que você vai fazer isso, não é mesmo? Então, para que a gente tenha uma noção de um panorama geral, eu quero que você entenda que quando eu estou falando sobre uma análise sensométrica, eu me utilizo de algumas análises bibliométricas, certo? Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é elencar o nosso tema. Qual é o tema que você vai estudar? Faça um recorte bem específico, tá? Então, por exemplo, se você quiser estudar, vamos pensar aqui, diversidade genética em pacientes com determinado tipo de doença, vamos pensar assim. E aí você resolve que quer caracterizar no Brasil. Você fez um recorte temporal, você fez um recorte de tema. Mas você pode querer colocar em todo mundo, você pode também. Aí você tem que saber que você vai ter um processo maior de filtragem dos seus dados, vai envolver um pouco mais de trabalho, mas não importa, a questão aqui é qual a sua pergunta, né? O que você quer fazer em cima. Sempre pensem na pergunta que vocês querem responder. Então, a primeira coisa é esse recorte do tema e também um recorte temporal. Eu vou pegar todos os artigos que foram estudados ou eu vou pegar só uma parte desses artigos? Bom, uma vez que você fez isso, você precisa elencar qual banco de dados você vai buscar esses artigos. Tomem muito cuidado com revistas que não são indexadas, revistas que são predatórias. Nós vamos conversar sobre isso aqui depois. A gente vai ter aula aqui de plágio, autoplágio, revista predatória, porque tudo isso é importante para a sua escrita científica, para o desenvolvimento da sua pesquisa científica, para o seu trabalho sensométrico, mas não só para o seu trabalho sensométrico. Olha, quando você aprende a fazer a sensometria, é como se fosse assim, como que eu posso dizer? Sabe quando dá um efeito, não é um efeito rebote, mas é como se fosse uma consequência que você pode utilizar para várias outras coisas? Então, por isso que eu gosto muito da sensometria. Tudo que eu ensinar aqui para você, você vai conseguir aplicar dentro da sua pesquisa tranquilamente, já selecionando os seus trabalhos. Mas viajei, vamos voltar para cá. Então, a gente tem que identificar qual é o banco que eu vou buscar os meus artigos científicos. Pode ser o Scopus, como foi aqui nesse trabalho? Pode ser o Scopus. Tem o Web of Science, tem a própria plataforma da CAPES, a gente tem o PubMed, Cielo, enfim, temos várias aí para você buscar. Aqui nesse caso, o autor ele quis escolher uma única plataforma. E aí, posteriormente, quando você vai fazer essa busca de artigos, você tem que selecionar palavras-chave. Sim, meu povo, você tem que selecionar isso daqui. E isso não é trivial, a gente vai ter também aulas aqui só para falar de palavra-chave. Por que, Natácia? Porque é o seguinte, é como se ela fosse aquilo que vai modelar. Então, se você escolher palavra-chave errada, o que vai acontecer? Você não vai conseguir buscar o seu artigo. Então, essa parte de escolher a palavra-chave, ela é muito demorada. Nossa, talvez seja uma das partes que eu mais quebro a cabeça, porque uma escolha errada
tem como consequência você não encontrar os artigos que você quer. E quando a gente está fazendo um artigo cienciométrico, o que a gente quer é encontrar todos os artigos que tratam daquilo que a gente elencou como tema. Então, se você está trabalhando, por exemplo, com história, tá? E aí você quer estudar a história do Brasil, e você quer estudar a história do Brasil lá na época de Dom Pedro I, e você não coloca como palavra-chave Dom Pedro I. Vai dar bom? Não vai dar bom, tá? Ou então você coloca só Dona Maria Leopoldina e não coloca Dom Pedro I, né? Então, ou não coloca Dom João VI, não coloca Carlota. Você precisa colocar palavras que estão relacionadas àquele universo para que você consiga modelar e encontrar os seus artigos. Por isso que eu gosto de fazer vários testes para eu ver se o conjunto de palavras-chave que eu tenho, elas conseguem ter poder para encontrar os artigos que eu preciso. A gente pode excluir algumas palavras-chave também, super tranquilo. Por exemplo, se você é nutri e está trabalhando aí com algum mineral que melhora o desempenho de atletas, mas você não quer incluir dentro da sua pesquisa vitaminas. Então você pode colocar atletas minerais e pedir para excluir vitamina. É um exemplo de como você pode fazer para tentar ficar mais próximo ainda. Ou se você acha que você vai ter artigos que contêm as duas palavras, você já pensa nessa estratégia também de incluir palavras que sempre estarão associadas àquilo que você está pesquisando. Então, vamos lá. A gente, dentro dessa abordagem cienciométrica, a gente escolheu o nosso tema, nós escolhemos o nosso banco de dados, escolhemos a palavra-chave ou as palavras-chave, que geralmente são palavras-chave que irão circunscrever aquele nosso tema, e aí a gente então tem condições de encontrar na literatura os artigos. Nos artigos, nós vamos conseguir avaliar quais são os autores, as citações daqueles trabalhos, as keywords, o número de publicações por ano, várias coisas que vão caracterizar aquilo que você encontrou. E a gente diz que a gente tem que fazer um screening, tá? Um screening manual, que é essa parte aqui. O que seria isso, Natácia? Um screening manual. Você pode pegar artigos que são duplicados, você pode pegar artigos que têm as palavras-chave que você elencou ali, só que não necessariamente tratam do tema que você propôs estudar. Então, se você coloca esse artigo, você pode estar superestimando algumas coisas dentro das suas métricas. Por isso que a gente tem que fazer esse screening manual. Natácia, tem como fazer isso no R? Tem como a gente pegar um script do Python e olhar tudo isso de uma vez? Gente, infelizmente não tem. Então, hoje, né? O que eu tô falando com você hoje, aqui nesse momento, não tem. Porque às vezes o arquivo é diferente, sabe? Então a gente não consegue correr isso de uma forma mecanizada. Principalmente porque você vai ter que fazer uma interpretação ali se aquilo realmente é dentro do tema que você escolheu. Então você vai ter que abrir um a um e dar uma olhada. A gente tem isso dentro do nosso curso Meu Plano C. Lá a gente explica direitinho como que você pode identificar se aquele artigo realmente está dentro ou não. Mas o que você tem que fazer é basicamente olhar ali o título, depois vai para o resumo, depois vai para os objetivos, e assim você consegue identificar se de fato aquele trabalho ele está dentro daquilo que você se propôs. Então, esse seria o primeiro estágio. O estágio 2 dessa abordagem seria a análise cienciométrica em si. São várias infinitas possibilidades, mas uma que o pessoal gosta bastante é a análise de palavra-chave de concorrência. Então, a gente tem palavras-chave que ocorrem dentro dos artigos e elas são comuns entre esses artigos. E aí você consegue, a partir disso, esse aqui é o resultado, inclusive, dessa análise. Nesse artigo foi feito com VozViewer, mas você pode fazer com Bibliometrics tranquilamente. Mas essas palavras-chave, elas representam, então, grupos e as conexões entre elas, linhas de pesquisas ou áreas de estudos. E o VozViewer, ele consegue criar como se fossem clusters, né? Agrupamentos de áreas com base nessas palavras que nós temos. Tá vendo? Aqui eu tenho o azul, o verde e o vermelho. Então, eu acho bem interessante. Por que que é interessante?
porque você consegue identificar os tópicos de pesquisa. Então, a gente tem uma grande área ali científica que nós estamos a estudar, e aí a gente pode, então, reconhecer os tópicos que são trabalhados dentro desse campo, que as pessoas também podem identificar como domínios de conhecimento. Se você trabalha com alguma área, vamos pensar aqui, gente, tô sem criatividade, tô pegando só as Nutris, né? E eu sou geneticista. Mas vamos lá, vamos pegar aqui a Nutri. Eu estou trabalhando com alimentação infantil e eu quero fazer um trabalho sensiométrico de alimentação infantil. Então, eu vou identificar esses artigos e tudo mais, mas dentro de alimentação infantil vão ter vários domínios de conhecimento. Vários. E aí, essa análise de concorrência das palavras, ela nos ajuda a identificar esses domínios. E isso, olha que bonitinho aqui, nos leva a identificar pesquisas futuras que podem ser desenvolvidas, identificar as lacunas de conhecimento. Geralmente as análises que nós fazemos, elas desembocam nisso daqui, ó, em propostas de pesquisas futuras, né, de alocação de recurso. Mas muito que bem, vamos voltar aqui então para outra abordagem. Nesse caso aqui, os autores utilizaram o Scitespace, mas você pode utilizar outro programa como o Bibliometrics. Os trabalhos que eu faço, eu gosto bastante do Bibliometrics e é o que eu utilizo. Então, dentro desse programa, você pode utilizar as análises de cocitação. Para que isso? Porque quando você observa a cocitação, você vê quanto aquele artigo ele tem impacto, ou aquele grupo de trabalho tem impacto em relação à área. Você também pode observar a cocitação dos autores para que você identifique aqui nessa perspectiva o autor, né, a gente fala até de dominance factor, aquele autor que ele de certa forma domina ou é o core ali de pesquisador ou cria grupos científicos. Você também pode fazer uma análise de cocitação dos jornais, né, das revistas científicas, você consegue identificar quais são aquelas que publicam mais ou que têm uma maior contribuição ou que se conectam entre si. A gente tem também a possibilidade de fazer aí a análise de co-authorship. Então, essas análises de co-authorship, elas nos mostram como os autores colaboram entre si. Alguns grupos de pesquisa são muito, aliás, linhas de pesquisa, elas têm uma característica, gente, de ser muito, como que eu posso falar, não colaborativa, mas como que eu posso testar isso e verificar isso? A partir dessa análise. Então, se você consegue ver se esse campo ele é caracterizado por uma alta colaboração entre os grupos de pesquisa, ou não, ou se esse é um tipo de campo científico que os pesquisadores tendem a ser mais isolados, ou que a gente tem grandes pesquisadores que nós chamamos de pesquisadores solo, que não necessariamente são inclusos dentro de uma área. E, além disso, você pode fazer uma análise incluindo países e regiões. Sim, você pode. Então, com esse tipo de abordagem aqui, a gente consegue identificar quais são os países de origem dessas publicações, se tem colaboração entre os países para fazer essa análise. Especificamente isso daqui é possível quando você pega diretamente do Scopus. Quando a gente junta bases de dados, que é uma coisa que eu tendo a fazer, eu gosto bastante, mas depende da pergunta. Por exemplo, se você usar 3 bases de dados distintas, tá? As informações em cada uma dessas bases de dados não necessariamente são as mesmas. Então, você pode extrair de uma, mas não necessariamente você vai conseguir extrair tudo dela, você entendeu? Que tem em outra. E aí, quando a gente faz isso, o que que acontece? A gente perde algumas informações. Então, para esse tipo aqui de análise que tem as colaborações entre os países, a gente consegue quando a gente considera o Scopus como banco de dados. Mas vai depender da pergunta que você está fazendo. Natácia, eu tenho que fazer todas essas análises aqui? Não, isso aqui eu tô te mostrando uma estrutura, vai depender da sua pergunta, do seu objetivo, mas para que você entenda, então, como funciona uma pesquisa em cienciometria e para que você consiga, então, a partir de agora, fazer leituras nos artigos cienciométricos e também as desconstruções, mas todas elas geralmente levam, então, essas análises a propostas de pesquisas futuras, de lacunas dentro da área de conhecimento. Você já sabe o que um trabalho de cienciometria pode conter ou que a gente esperaria que ele contivesse, beleza? Essa desconstrução de artigos, ela é interessante porque te ajuda a fazer leituras constantes. Você não precisa ficar lendo 1000 artigos por dia, mas você
tá nesse caminho agora, tem que desenvolver uma pesquisa, vai fazer um capítulo de livro, um artigo, tem que qualificar, tem que defender sua monografia, seu TCC, sua especialização, quer fazer um capítulo de dissertação, de tese. Então é interessante que você vai fazendo essas leituras constantes. E principalmente, será que alguém já fez algo que eu quero fazer? Será que já tem algo publicado nesse aspecto? Se tem, como é que eu posso ainda fazer a cienciometria, mas agora talvez mudando aí o range do meu tema? Então, por exemplo, de repente você quer fazer um artigo de cienciometria utilizando com uso de tirinhas nas escolas. E aí você queria fazer só no Brasil, mas você descobriu que já tem feito isso no Brasil. Você é da letras, então você pode pensar, não, então eu quero fazer na América Latina, e aí você pega, então, todos os artigos científicos. Se você vai fazer na América Latina, você tem que considerar aqui as línguas. Inclusive, pessoal, isso é muito importante. Se você faz um artigo de cienciometria, eu não posso achar que os artigos são só publicados em português, mesmo que no Brasil. Então, um erro muito comum de quem faz cienciometria é simplesmente pesquisar só na língua mãe. Confortável? Eu sei que é muito confortável, muito quentinho, mas é um jeito errado de fazer a coisa. Você precisa colocar em inglês, pelo menos em inglês e português. Geralmente eu gosto de colocar inglês, português e espanhol, se eu estou, por exemplo, fazendo uma busca considerando a América Latina nas minhas pesquisas. Sempre é possível ter uma outra abordagem, sempre é possível incluir um outro viés, outros objetivos, e você pode utilizar esse trabalho para que você faça suas discussões, suas comparações que cada autor encontrou. Mas é importante que você saiba que você não está replicando um trabalho que já foi feito, porque se você quer produzir um trabalho científico, a gente precisa ter essa questão de não ser uma réplica de algo que já foi publicado, porque senão pode configurar plágio. Mas quero falar para você que essa técnica de leitura de artigo científico que eu mostrei para você, a desconstrução de artigo científico, ela é uma ferramenta, ela já é conhecida, então não é uma coisa que eu tirei da minha cabeça. Clark e colaboradores, eles fizeram um artigo, foi publicado na PLOS ONE, na PLOS Biology, desculpa, e lá eles mostram como alunos, estudantes que utilizam essa técnica para fazer as leituras dos seus trabalhos científicos têm digamos assim, um resultado melhor na escrita, melhor na interpretação, na discussão dos seus resultados. Então, é uma forma que a gente tem de construir o nosso próprio conhecimento científico em cima de uma técnica, em cima de uma ferramenta, vamos assim dizer, tá bom? Vamos pensar aqui, então, essa técnica de desconstrução de artigos em alguns passos. Vamos conversar sobre 4 passos principais. Essa técnica, é claro que aqui a gente está focando dentro do nosso universo de pesquisa científica, mas você pode utilizá-la em qualquer leitura de qualquer artigo em qualquer área. Primeira coisa que você vai abrir o seu artigo e identificar lá dentro é a justificativa do trabalho, tá? Então, por que esses autores fizeram o que eles propuseram? Então, isso vai estar lá no começo, provavelmente na introdução, você vai grifar aquilo lá. Depois, você vai identificar quais são os objetivos daquele artigo científico, as perguntas científicas e também as hipóteses, caso tenha. Às vezes, você vai encontrar artigo que tem esses 3 elementos, artigos que só tem um desses elementos, enfim, mas você vai circular aquilo ali. Depois, você vai identificar no texto quais abordagens metodológicas e estatísticas foram utilizadas para responder aquelas perguntas biológicas, para atingir aquele objetivo, para aceitar ou refutar aquela hipótese de pesquisa. Então, eu sempre gosto de grifar ou de marcar da mesma cor objetivo, metodologia que foi empregada para responder aquele objetivo, porque assim eu consigo abrir o arquivo e já identificar automaticamente o que cada trecho linka um com o outro. Então, posterior à metodologia, você vai grifar ali, você vai olhar no texto o que esses autores encontraram. E depois, o que eles então concluíram, né? O que significa aquilo que eles encontraram? Essa é a conclusão. Então, 5 passos principais para essa técnica de desconstrução dos artigos. Primeiro, você vai encontrar a justificativa do estudo, depois você vai verificar quais foram os objetivos, as perguntas de pesquisa e as hipóteses. Posteriormente, você vai buscar dentro do material e métodos ou da metodologia quais foram as análises empregadas para
aquele estudo e para responder cada item elencado lá na introdução, vai para o resultado. Então, cada uma dessas análises tem um resultado, e aí a gente então corre lá para a nossa conclusão para entender o que aqueles autores encontraram dentro da sua pesquisa, né? O que trouxe para o mundo, o que significa aquilo lá. Espero que você tenha gostado da nossa aula, dessa técnica. É uma técnica que eu indico muito para os meus alunos e eu acho que isso faz toda a diferença em quem escreve. Eu sou uma prova disso. Eu tenho uma facilidade muito grande dentro da minha área porque eu faço uma organização muito bem feita das minhas leituras e a gente pode trazer outro tema aqui sobre, inclusive, como organizar esses artigos. Se você tiver algum interesse sobre isso, é só me falar, tá bom? Deixa aqui pra mim alguma coisa nos comentários, eu quero conhecer você, eu quero saber se você vai ou não aplicar essa técnica dentro da sua rotina. Até o nosso próximo encontro. Tchau!